Os vereadores, funcionários dessa casa, todos vocês, meu muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Senhores vereadores, alguns dias atrás eu usei essa tribuna, a qual a gente, de cabeça quente, às vezes toma algumas decisões que deveria pensar, contar até 10, para poder não ofender a pessoa, por ser uma pessoa pública, às vezes a gente pode falar alguma coisa aqui que pode ser entendida por outro jeito. E naquela oportunidade eu fiz uso da tribuna, em qual eu fui acusado de compra de voto, um crime muito grave, que se fosse confirmado eu poderia ter meus direitos cassados, poderia tudo que eu conquistei para chegar até aqui hoje ter perdido, ficar na elegendo por 8 anos. Então eu usei, às vezes eu falava as coisas aqui e disse que no fim do processo, se eu estivesse errado, eu vim aqui pedir desculpa pelas palavras que eu falei naquela oportunidade. E hoje eu venho pelo contrário, eu venho aqui ler a intimação que eu recebi sobre o que aconteceu. Então peço licença para os nossos vereadores para me ler, para mim explicar a razão de eu estar fazendo esse pronunciamento na data de hoje. Pelo presente timo Vossa Senhoria da decisão proferida nos autos, hoje inteiro teor segue abaixo transcrito. Inquérito policial, investigado Wilson José Zenário Júnior, Vinícius Zenário Rocha, Luiz Moretti, Fábio Henrique da Silva e Nixon Richard Cinconato. Vice-examinados. O presente procedimento investigatório foi instaurado a partir de denúncia efetuada pelo senhor Rudney Magno Vreck, a fim de se apurar eventual prática de crime ocorrido no dia 5 de outubro de 2014, primeiro turno das eleições gerais, nas proximidades do Colégio Malvino de Oliveira, local onde Richard Nixon Cinconato, Vinícius Zenário Rocha, Wilson José Zenário Júnior, Fábio Henrique da Silva estaria anunciando a distribuição gratuita de sorvetes aos eleitores que por ali passavam, com suposta finalidade de obtenção de votos para o candidato de nome próprio. Ressalvo bem aqui que eu trabalhei com o deputado estadual Tiago Amaral. Ainda, de acordo com a mesma denúncia, naquela oportunidade, o senhor Luiz Moretti. Mas essa parte não interessa, que cabe aí. Todas as pessoas referidas em dita denúncia foram ouvidas e, em síntese, negaram a participação nas condutas mencionadas. Para a instrução do presente procedimento, além das declarações do denunciante, foram também colhidos depoimentos do Nivaldo Aparecido de Souza, José Alexandre dos Santos, Vicente Emiliano Ferreira, João de Oliveira Júnior e José Teodoro Ribeiro. Juntou-se aos autos, segundo com imagens gravadas do local. Contudo, não obstante as informações trazidas pelo denunciante acerca dos supostos ilícitos cometidos, em nenhum momento se vislumbra na prova oral colhida que os investigados tenham efetivamente e de forma direta oferecido à pessoa certa e determinada vantagem consubstanciada da distribuição de sorvete, com o propósito de obter votos para algum candidato. De outro lado, as imagens contidas na mídia apreendida mostram apenas circulação de pessoas próximas ao local de votação e uma pequena aglomeração na esquina do colégio, perto de um carrinho de sorvetes, o que por si só, nem de longe, indica a prática de crime apontados pelo denunciante. Não há, portanto, até o presente momento, indício de conduta delituosa por parte dos investigados. Daí, porque o Ministério Público Eleitoral fundamentalmente requereu o arquivamento desse feito. Do exposto, determino o arquivamento do vertente procedimento investigatório pela falta de justa causa para o regular exercício da ação penal. Por 4 de fevereiro de 2015, Marco Antônio Soares Pinho, chefe do cartório da 65 Zona Eleitoral. Então, senhores, população, você que me assiste através da gravação desse vídeo e me escuta através desse áudio, eu poderia aqui falar muitas coisas que naquele dia eu estava nervoso, acusado de um crime que eu tinha certeza que não tinha cometido, e hoje eu tenho a certeza, mais ainda porque a justiça investigou, ouviu as pessoas e chegou até então a prova de que eu não vou falar dos demais vereadores, das demais pessoas que estavam, vou falar de mim. Cada um é responsável por suas atitudes, então eu vou falar de mim. Eu poderia muito bem hoje, na minha
como eu já estou com razão, falar tudo que eu tenho vontade. Mas eu agradeço ao novo vereador Marcelo, a qual eu estava conversando com ele, e me deu conselhos. Então, obrigado de coração, vereador Marcelo, porque você, às vezes, você está no seu direito, mas você vai fazer uso, você acaba saindo do seu direito. Então, eu li essa intimação a vocês, só para saber que quem estava errado foi o denunciante, que acusou, sem ter provas. Então, a partir de agora, esse assunto se encerra por aqui, e sim, a justiça tomará conta. Eu já contratei um advogado para tomar devidas providências. Não sei se as demais pessoas fizeram o mesmo, mas eu, por ser uma pessoa pública, tudo que a gente conquistou, lutou para chegar até aqui, para ser um vereador, uma pessoa pública defendendo, poderia, por causa de uma palhaçada, por causa de uma rixa, por um apoiando o deputado, por um apoiando o outro, poderia acontecer da gente perder o mandato. Mas graças a Deus, a gente, quem conhece nós, sabemos que trabalhamos de pé no chão, sem falsidade, sem demagogia. Às vezes a gente não agrada a todos, às vezes a gente apresenta um projeto de lei aqui que não vai de contra a todos. Eu apresentei um projeto de lei nessa casa aqui sobre a obrigatoriedade de atestados nas academias do município. Muitas pessoas não parabenizou, mas tem muitas pessoas, mas e se o médico não dá? Então, mas se o médico não te dá, é porque você não tem condição de fazer um exercício físico, pode apresentar algum risco. Então, às vezes nós apresentamos projeto que vai de encontro, que ajuda e tem, às vezes, que prejudica alguém, mas sempre com a verdade, sem mentir e sem ofender a íntegra e a moral de ninguém. Porque se nós ganhamos, graças a Deus, foi o vereador mais votado, graças a Deus cheguei hoje à presidência, é sem mentir, sem ofender a pessoa, sem ofender o próximo, porque a política hoje é escândalo para tudo quanto é lado, e as pessoas, para chegar no poder, precisam ofender a íntegra, a moral da pessoa para chegar ao cargo. Jamais. Quem me conhece sabe que eu preciso disso, graças a Deus. Fiz 609 votos na primeira e caí muito na segunda. Perdi vários votos, mas graças a Deus eu estou aqui. E todos os votos que eu fiz, foi com os pés no chão, respeitando, entrando na casa, sem falar, não vota naquele, não vota, jamais falaria isso. Eu ia apresentar minhas propostas. Então, certas pessoas querem ser candidatos e acaba o quê? Já vou tirar do meu caminho. E a política não é assim que se faz. Então, eu peço desculpa aos novos vereadores, a vocês que estão aqui. Às vezes a gente fala demais, ofende a pessoa, mas não é a nossa intenção. Mesmo quando a gente está com a razão, a gente tem que saber se calar e falar no momento certo. Então, meu muito obrigado, meu muito a todos. E no pedido de ofício, só queria deixar registrado esse meu pronunciamento nos anais dessa casa. Meu muito obrigado, senhor presidente. Fica registrado.